caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças no YouTube. E nós retornamos com os nossos vídeos. Vamos fazer 2 vídeos para retomar, né? Esse e o vídeo seguinte, que certamente nós vamos colocar na próxima semana, sobre o tema da ressurreição de Cristo. E eu gostaria de começar tratando do tema da ressurreição a partir dos testemunhos, do anúncio da ressurreição. Como que os cristãos ficaram sabendo que Jesus ressuscitou? Vamos chegar a essa resposta. Mas como que esse fato tornou-se conhecido de todos? Primeiro, a cultura judaica, a cultura do povo judeu, é a cultura de memorizar a lei de Moisés, memorizar os escritos, memorizar os profetas e transmitir isso de geração em geração, de pai para filho. É uma cultura da memorização. Até a estrutura dos 10 mandamentos foi feita para isso, para memorização. Os cristãos, os primeiros cristãos vieram do judaísmo, trouxeram essa cultura de memória, de guardar na memória. Então, a primeira coisa, o primeiro fato a respeito da ressurreição de Jesus que podemos atestar fielmente é a tradição oral cristã foi transmitindo de geração em geração, de pai para filho, de um cristão para outro cristão, de uma comunidade cristã para outra. Basta nós lembrarmos, por exemplo, as cartas de São Paulo que viajava entre as comunidades. Foi transmitindo o núcleo principal da fé cristã. Qual é o núcleo principal da fé cristã? É aquilo que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, no capítulo 10, versículos 37 a 43. Jesus de Nazaré foi morto na cruz e Deus o ressuscitou dos mortos. Esse é o núcleo central da fé cristã. Foi o primeiro anúncio que os cristãos fizeram. São Pedro, na manhã de Pentecostes, sai ao povo de Jerusalém, anunciando a todo o povo de Jerusalém, aquele Jesus Nazareu que vós crucificastes, Deus o ressuscitou dos mortos, tornando-o Senhor e Cristo. Inclusive, nós ouvimos esse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos agora na semana da 8ª de Páscoa. São João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 3, bem logo no iniciozinho, diz assim: o que nós vimos, ou seja, como testemunha, e o que nós ouvimos daquilo que o Senhor falou, nós anunciamos. Ou seja, a primeira comunidade cristã, até começar os testemunhos a respeito de Jesus serem escritos, não tinha escrito nada. Transmitia a fé oralmente, de família para família, de pai para filho, de comunidade para comunidade. Jesus usou de fato expressões memoráveis, disse coisas magníficas e fez coisas maravilhosas. E aqueles que conviveram com Jesus viram seus atos, ouviram suas palavras, fizeram a conexão entre palavra e ato, palavra, ato e pessoa, e guardaram isso na memória. A pessoa de Jesus disse isso e fez aquilo. Essa memória guardada foi depois colocada por escrito. O primeiro dos escritos a respeito de Jesus foi uma coleção de frases, de palavras, de ditos que Jesus havia feito. Vamos nos lembrar, por exemplo, daquela frase que Jesus diz para a pecadora no capítulo 8 do Evangelho de São João. Mulher, quem te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Isso é uma frase fácil de guardar. Ou, por exemplo, aquela outra que São Mateus repete constantemente no seu Evangelho: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. São Mateus vai repetir isso inúmeras vezes no Evangelho. Essas frases, esses ditos, foram sendo fáceis de ser memorizados por serem curtos e por dizerem respeito a um contexto. Palavra, pessoa, fato, contexto. Memorizaram, depois colocaram essas frases, esses ditos de Jesus por escrito. A confissão de fé cristã mais antiga, primeira, a respeito da ressurreição, é: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ela perpassa
todo o Novo Testamento. Dos Evangelhos, as cartas de São Paulo, carta de Tiago, carta de Judas, as cartas todas, chamadas católicas, até o Apocalipse de São João. Assim foi a vida dos cristãos do primeiro século, né? Entre o ano 0 até o ano 100. Celebração do mistério pascal, porque desde a primeira comunidade já se celebrava o mistério pascal, que Jesus instituiu em sua memória, e anúncio do Evangelion, anúncio da boa notícia, anúncio da boa nova. O envio de Jesus aos seus é para ir e anunciar a boa nova a toda criatura. E esse foi o primeiro ímpeto, o primeiro impulso da comunidade cristã nascente. Anunciar Jesus crucificado, morto e ressuscitado e celebrar o seu mistério. Foi isso que a primeira comunidade cristã fez. Os 4 evangelhos que nós temos como testemunhas privilegiadas da ressurreição do Senhor, que nos descrevem em pormenores a ressurreição de Cristo, foram escritos entre os anos 65 e 100, muito provavelmente. O primeiro evangelho de São Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, São Marcos, foi escrito entre o ano 64 e o ano 70. Antes disso, porém, São Paulo escreveu o primeiro escrito do Novo Testamento, que são as cartas aos Tessalonicenses, que foram escritas entre o ano 49 e 50. Então, São Marcos escreve seu evangelho depois que São Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses. E São Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses na sua segunda viagem apostólica. Ele já tinha feito uma viagem apostólica pelas comunidades onde ele tinha fundado, por onde ele tinha passado. Ele já estava fazendo a sua segunda viagem apostólica, depois ele ainda fará uma terceira viagem. E nessa segunda viagem ele escreve a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E logo depois, por volta do ano 64, 65, São Marcos escreve o primeiro evangelho. São Mateus e São Lucas escrevem entre o ano 70, 75 e o ano 90. E São João escreve depois do ano 80, do ano 90, provavelmente entre o ano 90 e o ano 100. Todos os escritos do Novo Testamento, os 4 evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as cartas católicas, a carta aos Hebreus e o Apocalipse de São João se concluem nesse período de tempo, da segunda metade do primeiro século, até o ano 100. Todo o Novo Testamento já está escrito. Para nós fazermos uma catequese sobre a ressurreição, eu gostaria de trazer aqui algumas questões preliminares. Os relatos do Evangelho, dos 4 evangelhos, sobre a ressurreição do Senhor, começam sempre depois do encontro do sepulcro vazio. As primeiras narrações contam a ida das mulheres ao túmulo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, colocam Maria Madalena e as outras mulheres indo ao túmulo. São João coloca apenas Maria Madalena. Elas vão ao túmulo e o encontram vazio. Jesus não está ali. Todos os relatos da ressurreição partem desse ponto comum. O túmulo está vazio. Os relatos do Evangelho. Depois, os relatos das aparições de Jesus ressuscitado, eles não seguem nenhuma ordem cronológica, nem uma ordem hierárquica. Jesus apareceu primeiro aonde, ou Jesus apareceu primeiro a quem? Os evangelistas não têm essa preocupação. Seja pela tradição oral, ou seja pelas outras fontes que os evangelistas tiveram acesso, cada evangelista registrou a seu modo essas aparições. São Marcos, por exemplo, no seu evangelho, nem sequer registra. Apenas no apêndice do evangelho, que é uma redação um pouco mais tardia do tempo que o evangelho foi escrito, é que ele faz um relato dessas aparições. A dificuldade de se relatar o misterioso fato da ressurreição se impôs desde o início. E isso aqui eu gostaria que nós gravássemos lá no fundo do nosso coração. Sequer os soldados que guardavam o túmulo perceberam
ou relataram qualquer coisa acerca da ressurreição. Permaneceram calados ou ignoraram completamente o fato. E só se deram conta que Jesus ressuscitou depois da teofania que São Mateus narra no seu evangelho. Apareceu o anjo que dialogou com as mulheres e eles viram tudo aquilo que aconteceu. Então os evangelhos nos fazem olhar para o evento da ressurreição, o fato da ressurreição, como nos fazem olhar também para o evento da encarnação e do nascimento do Filho de Deus. Ambos os eventos estão resguardados no mistério de Deus e no mistério da fé. Aqui eu sigo a abordagem que o Papa Emérito Bento XVI, quando ainda era professor de teologia, fez no seu livro Introdução ao Cristianismo. A ressurreição em si é um fato indescritível. Por isso, nós vamos nos aproximar desse mistério para abordar o mistério, tentando resguardar o fato em si mesmo. Qualquer abordagem a respeito da ressurreição que vá buscar a materialidade do fato, a matéria daquilo que aconteceu e de como aconteceu, provas físicas, provas materiais, provas históricas incontestáveis, ou qualquer outro tipo de matéria probatória, iria colocar a ressurreição, diz Ratzinger, dentro dos fatos comprováveis do mundo. A ressurreição, porém, é um mistério que escapa aos fatos comprováveis do mundo e ao mundo que o circunda. Porém, rouba-nos a pretensão de colocar a ressurreição no lugar onde de fato ela pertence, o campo do mistério da fé, do mistério de Deus, que escapa às tangíveis e comprováveis ciências empíricas. O que não quer dizer que nós não possamos nos aproximar desse mistério e discursar sobre o fenômeno. Muito pelo contrário, podemos e devemos, desde que nós tenhamos a compreensão de que o mistério, ainda que nós possamos discursar e falar dele, permanece sempre mistério. Os primeiros relatos da ressurreição. Como eu abordei um pouquinho anteriormente na etapa da redação dos evangelhos, a primeira camada escrita dos evangelhos, a primeira coisa que os evangelistas colocaram por escrito, até por causa da tradição oral que haviam recebido, foi o relato da morte e ressurreição de Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é uma confissão de fé, como eu disse, que perpassa todo o Novo Testamento. Essa confissão de fé está presente nas camadas mais antigas até as camadas mais tardias de todo o Novo Testamento. Livro dos Atos dos Apóstolos, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, carta de São Paulo aos Gálatas, primeira carta aos Coríntios, que é o texto mais antigo, 1 Coríntios 15, 12, carta de São Paulo aos Romanos, segunda carta de São Paulo a Timóteo, sem contar na grande teologia do Cordeiro Imolado, que nós encontramos no livro do Apocalipse de São João, que é um escrito mais tardio, do final do primeiro século. Embora muitos digam que o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 7, que é a recensão que São Paulo faz a respeito da paixão e da morte e da ressurreição do Senhor, apesar de ser o texto mais antigo de uma profissão de fé na ressurreição de Cristo, a pregação de Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, possui uma fórmula mais antiga do que aquela usada por São Paulo, e dividida em duas partes. A primeira, vocês o crucificaram. A segunda, Deus o ressuscitou dos mortos. Isso eu gostaria que ficasse gravado na nossa memória. É confissão de fé da igreja, que permanece na igreja desde quando não havia evangelho ainda escrito, desde quando não havia ainda cartas de São Paulo escritas, porque essa confissão de fé foi transmitida pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, e como diz São Lucas, tanto no início do evangelho como no início do livro dos Atos, por aqueles que eram ministros da palavra e catequistas, por aqueles que anunciavam o Evangelion, a boa nova, a boa notícia do Senhor, em todos os lugares por onde o Evangelho foi anunciado. Então, esse núcleo da fé cristã, que chamamos querigma, anúncio,
primeiro anúncio, o anúncio do Senhor ressuscitado, o anúncio do Senhor vitorioso, antecede os escritos bíblicos. Porque a experiência da fé da igreja antecede aquilo que depois foi colocado por escrito nos evangelhos canônicos, nas cartas de Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, em todos os demais escritos do Novo Testamento. Nós vamos terminar por aqui essa primeira parte do nosso tema sobre a ressurreição do Senhor. Nós vamos depois, no próximo vídeo, tratar sobre os textos em si. Como que nós vamos compreender os textos da narrativa do túmulo vazio, da aparição do Senhor aos seus, tanto aos apóstolos quanto às primeiras testemunhas. Nós vamos compreender as primeiras testemunhas, as testemunhas do ressuscitado, e depois nós vamos fazer uma conclusão de todo o tema de estudo a respeito da ressurreição do Senhor. Espero que você goste do nosso tema, do nosso conteúdo. Curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com quem você acha importante e necessário que tome conhecimento a respeito desse tema. Você fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.